Aliás, vou começar nossa primeira página falando a esse respeito, porque ainda, né, a gente espera que até o final dessa semana, que já é amanhã, esse caso já tenha sido totalmente esgotado, não venha mais nenhuma informação e a gente não precise mais ficar falando dessa história da traição do José Loreto. A coisa pode sim se encaminhar já para o encerramento, não se sabe se final feliz ou não, se reconciliação ou não, mas pelo menos ele se manifestou, fez um textão, arrependimento, pediu perdão, falou que não podia citar nomes, não é? Mas disse que não houve nenhuma traição consumada, que nada rolou, na verdade. Enfim, daqui a pouco a gente lê para vocês, acho que mais da metade do Brasil já conhece esse texto, mas ele causa muita polêmica. Uma amiga, inclusive comadre, não é, da Marina Rui Barbosa, a Luma Costa, foi para cima dessa publicação do José Loreto. Contudo, eu dei muita razão para ela, porque ele começa dizendo: eu errei mesmo, eu manchei seu nome, falando o nome da Débora Nascimento, que não está manchado coisa nenhuma, né, gente? Se tem nome manchado, eu acho tão feio isso, tão reacionário, é o dele, no meio dessa história toda, que provocou esse fuzuê todo com um comportamento imaturo e inadequado. Tanto inadequado na sua vida pessoal, tanto como inadequado na sua vida profissional. Misturou as duas coisas, explodiu. Essa mistura realmente, né, é nitroglicerina pura. E foi o que aconteceu. Então ele pede desculpas para Débora, mas em momento algum ele pede desculpas para Marina Rui Barbosa, quando na verdade agora se sabe a informação do momento que ele deu em cima da Marina, que ele estava cantando a Marina Rui Barbosa, que vinha fugindo do assédio dele. Por quê? Porque não queria, né, nenhum tipo de problema com aquele parceiro de cenas românticas, inclusive, né? Porque já se sabia que a Luz ia ficar com o Júnior durante um bom tempo da história, até o final do Sétimo Guardião, aí quando ela deve terminar mesmo com o amor da vida dela, que é o Gabriel, é o personagem do Bruno Galhaço. Então, você é educada, né? Você sai pela tangente sem querer ofender, tentando manter um clima de trabalho mais pacífico, mas a coisa foi ficando mais pesada. E assim, é tão imaturo o comportamento, na minha opinião. Eu já vi homens dizendo outras coisas. Ai, tá vendo? Ela estava envolvida mesmo, ela tem culpa no cartório mesmo, e a menina não fez absolutamente nada a tentar fugir de uma maneira educada, sem atrito, de um assédio, né? De uma cantada, vamos dizer assim, não chega a ser um assédio naquela coisa. E ele, por não ter sido correspondido, ele faz questão de ignorar, ele alimenta a suspeita sobre o comportamento da Marina Rui Barbosa, ele não alivia para ela em momento algum, ele não teve a dignidade de pedir desculpas quando nessa história, não é, fora a parte pessoal do casamento, ela também saiu tão prejudicada e mais exposta ainda do que a própria mulher dele, do que a própria Débora Nascimento, porque a Débora é a mulher, ela é que passa por essa situação tristíssima de ter que encarar um final de casamento, que pode ser que se reverta ainda essa situação, e a Marina ficou como a vilã da história. Então ela que é casada e está namorando um cara casado e teve a história do beijo, essa coisa toda, quando a menina não fez absolutamente nada, quando ela é que foi colocada numa situação extremamente incômoda, e as mulheres que já passaram por isso sabem como isso é problemático, como você se equilibra sobre o fio da navalha. É muito difícil, e ainda mais com essa exposição, como a gente diz, eles formam um casal da novela do horário nobre da maior rede de TV do país. Então não era fácil. E ela está casada, ela está bem casada, também não queria, né, nenhum problema nessa área, e virou o bolo que virou. Então, na hora, antes disso, ele já deveria ter se pronunciado e dito que não tinha nada a ver com a sua colega de cena. Dizer que não tinha nada a ver com a Marina Rui Barbosa. Quer ser cavalheiro, entre aspas, e dizer que não pode citar nomes? Ok, não precisa citar nomes mesmo. Ele tem que se entender com a mulher dele. Quer fazer um pedido de desculpas público? Acho que realmente a Débora merece, porque ela foi extremamente exposta, né? Aí todo mundo analisando a vida dela, tentando adivinhar a reação dela, como ela está reagindo a essa situação de verdade.
verdade mesmo, quem sabe é o Alessandro Lobianco, e daqui a pouco vai entrar direto do Rio de Janeiro e vai contar esse lado da história pra gente, tá? Mas então, ela ficou aí no olho do furacão. Agora, pra ela, como mãe da filha dele, ele vem e pede desculpas, tinha que ter feito isso mesmo. Embora, né, botar a tranca depois que a porta foi arrombada. Agora, pra Marina, como homem, né, ele tinha que ter feito isso. Como marido, ele fez lá, tentou remendar a história. Agora, para Marina, como homem, como colega de profissão, como artista que trabalha diretamente com ela, ele tinha que ter feito isso sim. Aí eu lamento dizer, mas o Zé Loreto foi extremamente covarde, omisso, e que para mim isso se deve ao fato de não ter conseguido sucesso nessa cantada, né? Nesse lance de ter dado em cima da menina, que não quis corresponder. Isso fica muito claro para as pessoas que viram essas mensagens, para quem a Débora mostrou, como é o enredo que está confuso na cabeça do público. Daqui a pouco a gente vai também falar para vocês, porque são duas histórias, na verdade. Ah, a Débora descobriu pelo celular. Ah, então não teve a história do beijo no camarim. As duas coisas existiram. Ah, não teve uma colega que viu e foi contar. Teve tudo isso sim, mas é o quê? O Loreto, ele estava atirando em todas as direções. Ele virou franco atirador. Ele estava dando em cima da Marina, que não correspondeu, e ele estava sendo bem sucedido com algumas outras pessoas ali, né, em que aconteceu essa história do beijo, que foi visto, que foi contado por uma outra figura que já tinha bronca da Marina e que foi contar para Débora, e ela diz, o único jeito de saber de verdade é fuçando no celular dele. Fuçou no celular dele, viu as mensagens, mas mensagens em que ele dirigia a Marina e que ela tentava sair fora, sair pela tangente, e foi isso. Mas assim, nem prestaram atenção às mais malvadinhas, despeitadinhas, invejosinhas, e saíram disparando, viram o nome da Marina, tiraram do contexto e jogaram no ventilador. E foi isso que virou o bolo que virou. Então é muito legal saber que o marido está do lado dela, que a sogra, a Vera Negrão, agora veio a público, tem um Instagram privado, mas postou publicamente que ama essa nora, que confia que eles estão todos juntos numa situação como essa, e é assim que tem que ser, porque o relacionamento ele tem que ser baseado na confiança, E desse lado da Marina é exatamente isso que acontece. O Zé Loreto, numa molecagem, e dizer molecagem não quer diminuir, falar coisa de criança, não é isso. Molecagem no sentido da falta de noção, de responsabilidade mesmo, de mexer numa situação tão complicada. Que comportamento é esse? Você está escalado por uma novela da maior importância, não interessa se está sendo um estouro, se não está sendo um estouro, e você vai lá para trabalhar ou você vai lá para esculhambar, para bagunçar, para pensar que você está numa balada? Aquilo é trabalho, não é balada, meu. E mesmo se fosse balada, ali não seria o comportamento que você teria que ter, tendo um compromisso, Sendo casado, tendo uma filhinha, ou seja, ele saiu do esquadro da pior maneira possível, porque ele acabou expondo muita gente, inclusive quem não estava querendo participar e não participou dessa festinha de embalo sentimental que ele promoveu aí com colegas dentro da própria emissora. Então, esse comportamento é condenável, mas é extremamente condenável. Essa é uma pancada que ele está levando, e muito bem feito, porque isso pode ajudar o Zé Loreto a crescer, a amadurecer, a entender que ele fez tudo torto, tudo de ponta cabeça. Se você quer sair por aí paquerando todas as mulheres, pegando quem você quiser, ok, não casa. Ou então, se está nessa, separa civilizadamente, num diálogo franco, sincero, uma situação onde se coloca os pingos nos is, cada um vai para o seu lado. Agora, querer ficar tudo na mesma caixa, aí não dá mesmo. Aí a caixa explode, que foi exatamente o que aconteceu. Aí o que acontece? Ele fica mal diante do público, a imagem dele está toda chamuscada, para não dizer queimada mesmo. Eu acho que ajuda, sim, o pedido de desculpas, porque ele ainda
temperado com um pouco de romantismo, de vitimização, né? Que a gente espera que de repente ele possa até estar sentindo as coisas dessa maneira em função de tudo que essa situação provocou e que isso leve a amadurecer realmente e a se tornar um profissional responsável, porque ele é um profissional de talento, mas responsabilidade com o trabalho ele não demonstrou, senão ele não faria essa zona que ele fez aí nos bastidores, né? E que ele possa, principalmente, antes de tudo, se tornar um homem para valer, se tornar um homem com H e realmente parar de faltar com a sua obrigação, porque é uma obrigação moral, é uma questão de dignidade, fazer publicamente um pedido de desculpas para Marina Rui Barbosa. E disso ele fugiu desde o começo. Ele preferiu deixar a dúvida no ar, ele preferiu ver a menina ser detonada nas redes sociais do que chegar e falar, gente, deixa a Marina em paz. Gente, ela não tem nada a ver com essa história, isso é comigo, né? Não vou citar nome das outras pessoas, o que é um gesto de muita discrição e até certo cavalheirismo. E pronto, e se entende com a mulher dele, deixa o pedido de desculpa só para Débora Nascimento. Mas ele não fez e ainda no comunicado a coisa fica nublada em relação à Marina. Isso eu acho de uma indignidade total. Então tem que começar a consertar isso. Tá a fim de voltar, de reconquistar a mulher, de, não, eu não quero perder meu casamento. Vai lá, vai à luta, né? Mas vai à luta de uma maneira sincera, franca, olho no olho, ver aquilo que falhou ou o que estava realmente motivando esse comportamento tão adolescente, né? E começa a trabalhar com isso e aposta nessa relação, traz sua mulher de volta, tenta resgatar a confiança dela, retoma a sua família, por que não? Eu não acho, e ontem eu até disse isso aqui, que traição possa definitivamente acabar com uma relação. Às vezes não, às vezes recicla essa relação, não que seja uma experiência boa, né? Que as pessoas queiram ter na vida para poder amadurecer. Eu nem acredito no amadurecimento apenas pela dor. Eu não gosto de ver dessa visão cristã, vamos dizer assim, no sentido de é através do sofrimento da dor que você evolui, que você paga todos os seus pecados. Não gosto disso, não gosto. Eu acho que dá para fazer de uma maneira consciente, de uma maneira de coração, querendo realmente acertar, querendo realmente, né, se entender e poder ver por que se colocava numa situação como essa, que de repente pode degringolar até numa não escalação dele para um outro trabalho importante, apesar dele já ter demonstrado todo o talento que ele tem, né, em minisséries, inclusive, que ele fez. Então, a autocrítica é importante, autoconhecimento é fundamental, sinceridade em reconhecer o erro e se colocar com humildade diante do outro que você ama, e tentar resgatar aquilo que foi quebrado. Fica a marca, fica a cicatriz? Claro que vai ficar. Isso não há dúvida, mas são marcas que podem ser de crescimento de verdade. O casamento pode ser retomado em outras bases, com os dois muito mais amadurecidos e mais conscientes do que eles querem de um relacionamento, né? E a Débora do que ela quer desse marido e o que ele quer dessa mulher. Porque ele está realmente querendo festa, né? Festa, é festa quando o relacionamento inclui compromisso. Não aquele compromisso pesado, aquela coisa severa. Não, você tem que estar com alguém nesse relacionamento onde exista prazer, alegria, vontade de estar, que seja coisa positiva para a sua vida ou a mais positiva da sua vida durante a fase em que você estiver com aquela pessoa. Da maneira como ele está encarando, virou esculhambação, virou bagunça, virou falta de consideração, falta de respeito, né? Virou falta de dignidade em vários aspectos, como esse de não saber pedir desculpas públicas à colega. Então, tudo isso tem que ser revisto. Precisa de um tempo agora para assentar a poeira, né? Ver como é que vai ficar, que isso não afete o trabalho. É difícil a partir do momento que ele não se desculpa com a sua colega, mas a Marina, acredito, ela é profissional o suficiente para segurar mais essa barra, duas, né? Ser colocada na história e não ser tirada dela. Isso poderia ter sido feito. Então é muito complicado. E vamos esperar aí, tomara. Eu acho muito legal que de repente eles consigam superar tudo isso e retomar o casamento muito mais amadurecidos e que seja uma relação muito legal para eles, que eles possam criar juntos a filha. Se não puder, que eles também tenham uma separação às claras, bem embasada, que isso não afete nunca o papel de pai e de mãe, relacionamento de pai e de mãe de uma criança. Então existem várias saídas nesse mundo, gente, para situações que não nos convêm
tenham mais, que a gente veja que não quer mais, tanto se não quer mais como se quiser resgatar, desde que tudo isso seja feito com muita sinceridade, com realmente vontade e disposição de consertar o que estava errado, de retomar aquilo que foi quebrado e tentar colar os pedacinhos e quem sabe fazer um vaso muito mais bonito do que era antes, a gente nunca sabe. O nosso papel aqui, ele é ingrato nesse sentido, de você ter que ficar falando de coisas que são da vida dos outros, mas não são dos outros que são nossos vizinhos ou que trabalham aqui com a gente, são daqueles que o público conhece. E o público do Brasil inteiro quer saber, acompanha, torce sempre para que as histórias sejam bem bonitas. O pessoal gosta de novela ficção e gosta de novela da vida real, mas sempre esperando um final feliz. Ninguém quer que as coisas terminem de uma maneira triste, né, que deixe todo mundo magoado, que deixe as pessoas às vezes até com trauma de amor pro resto da vida. Ninguém torce para isso não. As pessoas querem coisas boas, porque isso traz esperança para todo mundo, de ter um casamento feliz, de ter um relacionamento de amor legal. Então, quando a gente vê um caso desse, a gente tem que falar, porque é desdobramento em cima de desdobramento. Eu acho legal, porque vira mesmo um papo sobre amor, relacionamento, casamento, fidelidade, traição, essas coisas que fazem parte da vida de todos nós. Nesse ponto é positivo. Agora, a gente também tem que apontar, vendo de fora sempre é mais objetivo, fica até mais frio, mas é assim a perspectiva que a gente tem, né? Aí a gente tem que falar, olha, na minha opinião é isso, na opinião do Tiago é aquilo, na opinião do Felipe é outro, o Vlad está aqui, tem um outro olhar sobre a situação, e com isso a gente vai cruzando tendências, maneiras de encarar de várias pessoas que estão nos assistindo, que podem se identificar com as nossas opiniões ou não, mas isso não é importante. Importante é se pensar sobre o assunto. Cada um vai chegar à sua própria conclusão e pensar sobre amor, e pensar sobre relacionamento, e pensar sobre união, sobre filho, papel de marido, mulher, amor, essa coisa toda, é sempre uma lição de vida. Então a gente espera tirar de todo esse bololô que o senhor Zé Loreto aí provocou, uma coisa positiva para todo mundo, né? Em termos de público, mas principalmente para a vida deles. Fiquem juntos ou separados, mas que saiam dessa mais amadurecidos e com mais aí fé na vida, porque isso também não é o final definitivo. Vamos para esse texto dele, que foi o texto que ontem lançou todo mundo. Estava todo mundo cobrando, ontem à tarde nós cobramos também, que o José Loreto se manifestasse. Ele foi fazer isso à noite, com um textão danado, onde ele começa meio melodramático, meio novela mexicana, mas depois ele vai colocando algumas coisas do sentimento dele que eu acredito que sejam muito verdadeiros. Então vamos lá, olha. Ele começa dizendo, e com a foto de um par de alianças, né? Eu achei muito bonita essa foto, muito bonita essa ilustração. E ele diz assim, errei sim, manchei o teu nome. Ó, bem direito de nascer isso, né? Débora, você tem todas as razões para estar magoada comigo. Te dei motivos, indícios, diria que até provas que eu mesmo, se estivesse no seu lugar, diria que são inquestionáveis. Mas a vida real, às vezes, surpreende até as vidas de novela. A realidade é cruel, tem consequências e verdades que não agradam à audiência. Na realidade do meu momento, preciso te dizer que não fui legal com você. Cruzei, deixa eu ver onde foi. Fronteiras. Onde está? Segunda linha. Segunda linha, cruzei fronteiras emocionais que hoje me arrependo profundamente. Não quero dar nomes, não posso fazê-lo, nem deve, né, Zé? E também acredito que o reconhecimento de nossas falhas é um processo individual e intransferível no que ele está certíssimo. Sem contar que, apesar das evidências, eu te juro que nada aconteceu. Sei que é difícil de acreditar, mas nem sempre a verdade é translúcida. Eu peço perdão a você e a nossa filha antes de quaisquer outras pessoas, pois vocês foram, vamos ver, as verdadeiras vítimas da minha hesitação. Eu peço desculpas a todas as pessoas que, de alguma maneira, foram envolvidas nesse espetáculo público que eu causei. Peço desculpas ao público que sempre me prestigiou por desapontá-lo. Peço desculpas a todas as mulheres que se sentiram ofendidas por essa situação. Eu peço a todos que, neste momento, me deem a oportunidade de reencontrar o silêncio necessário para que a gente possa voltar
a se ouvir, né? Peço ao universo que me ajude a te reconquistar, meu amor, diz aí o Zé Loreto. E quando ele fala para Débora, meu amor, aí você vê como o laço ainda pode existir, mas como ele perdeu a noção do que realmente isso significa na vida de uma pessoa e o que isso exige de você sentimentalmente, emocionalmente, psicologicamente, de posicionamento seu no mundo, né? Ele bagunçou tudo, ele misturou todas as sintonias e agora ele mesmo diz, e isso é verdadeiro, você precisa de um silêncio, você precisa de um tempo para ficar só com você e tentar entender o que aconteceu. Acho que uma terapia vai bem, ajuda a puxar o fio da meada, não é? E vai enrolando de novo numa ordem que pode te deixar mais leve, mais consciente, vendo toda a situação com muito mais nitidez e lucidez e a partir daí recomeçar ou em direção ao que você quer, que seria reconstruir o seu casamento, a reconciliação com a mulher que você diz que ama, ou então partir para uma outra etapa da sua vida, um novo ciclo, em que você se sinta daqui a um tempo, quem sabe, mais preparado para viver com muita responsabilidade uma experiência de amor para valer, de construir uma família com tudo aquilo de compromisso com você mesmo, com o seu coração, que esse tipo de coisa exige, senão não precisa viver nesse molde. Crie um seu particular que te faça feliz, mas que também não prejudique as outras pessoas. Não se brinca com o sentimento de ninguém. Isso não é uma brincadeira, né? Brincar com a vida é uma coisa muito saudável. Agora, quando isso parte para a irresponsabilidade, não leva em consideração quem está em volta, aí sim fica muito complicado. E eu acho que eu já falei demais, não sei quanto eu vou cobrar pela sessão, mas